Entendi. E você, Hiro, como é que você começou? Cara, a minha é um pouco diferente. A minha, comecei em 1988. Eu tinha 1 ano de idade. 88, eu comecei a trabalhar com desenho, mas não porque eu queria. Na verdade, eu estava no último semestre de biologia. Biologia? Eu já estava com bolsa do CNPq para ser pesquisador de peixe bagre de caverna. Nossa, que específico! Porque em ciência você é muito específico, né? Mas eu era especialista em ictiologia. E você chegou a prestar para medicina também, né? Passei em medicina em Mogi das Cruzes, só que era muito caro, eu não ia ter grana para pagar, era muito caro, cara, era muito caro. Sim, ainda é. Né? Então, cara, assim, não, vou fazer USP, passei na biologia da USP, eu estava no último semestre, com CNPq e tudo, e eu desenhava em canto de caderno. Né? Então, 88 não tinha internet. Tem contextualizado, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? E aí, uma garota que me conheceu, né, uma colega lá, ela saiu da faculdade para trabalhar numa editora 3. Ela foi trabalhar num fascículo chamado Vida e ela voltou com uma informação: olha, estão precisando de um desenhista lá, você está afim de participar? Você está afim de trabalhar lá? Eu era apaixonado por ela, né? Aí eu falei, não sei. Você vai trabalhar lá? Eu falei, eu vou. Então eu quero. A vida dele é um mangá, bicho. Aí eu falei, não, eu quero. Aí eu fui fazer entrevista, né? O diretor de arte, Saulo Garro, na época, falou assim: olha, cadê teu portfólio? Eu mostrei meu caderno. Eu falei, faz o seguinte, eu te dou um teste, e era uma sexta-feira, segunda-feira, se você me trazer o teste, for legal, eu te contrato. Era assim que funcionava, não tinha portfólio. Não existia portfólio. Né? Não era necessário, não é que não tinha, não era necessário. O portfólio naquela época era de pastinha. A pasta. Né? E eu nunca tinha pego numa aquarela, né? Tinha que ser aquarelado. O que eu fiz? Eu voltei pra Mogi, peguei o trenzão, né? Da Lapa pro trem. Cheguei em Mogi, comprei repolho, que tinha que ser repolho. Fui na Casa Cereja, antigamente, para comprar aquarela, pincel, e fiquei desenhando. Fiquei pintando no final de semana repolho em aquarela, né? Eu nunca tinha realmente pintado nada em aquarela. E um repolho pensado. Repolho ainda, né? Aí eu levei, na segunda-feira eu levei, né? Naquela época a gente levava tudo, na mochila, né? Material, desenho. Fui lá, aí quando eu cheguei na editora para mostrar pro diretor de arte, falou: olha, deu um imprevisto aqui, a gente tem uma reunião com o diretorzão aqui da editora, você não pode voltar amanhã? Aí eu falei, não. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para voltar amanhã. Eu era muito duro naquela época. Não tinha dinheiro para voltar amanhã. Eu falei, eu sou um homem culpado, não dá pra gente fazer isso hoje, né? Eu tenho negócio pra resolver. Aí eu falei, tudo bem, mas vai demorar umas 2 horas, 2h30. Eu falei, tudo bem, né? Era 1h da tarde. Eu falei, foda-se, né? Vamos lá. Eu fiquei sozinho na redação. E na redação tinha uma biblioteca muito grande. E um dos livros que estava na biblioteca era sobre arte de aquarela de vegetais, plantas, flores. Eu olhei, tinha um monte de referência e o repolho deles não tinha nada a ver com o meu. Aí essa história é verdadeira. Eu peguei o livro, peguei meu material de desenho na mochila, peguei a pasta, aquela pastona grandona de plástico, né? Sentei na privada, puxei a descarga, coloquei o livro nos meus pés e eu fiquei retocando o meu repolho. Usando a primeira vez que eu uma referência. Usando água de privada. Essa história é verdadeira. O pessoal acha que não é verdade, mas é verdadeira. Eu literalmente refiz o desenho numa privada, usando água de privada. Durante 1 hora e pouco, deu um tempo, saí de lá e fui contratado. Valeu, olha só. Fui contratado e, na verdade, eu queria muito trabalho, não por causa dessa garota só, mas por causa do salário. Naquela época, o salário de um ilustrador, eu era júnior, o meu primeiro salário dava para comprar uma Brasília usada. Então imagina um garoto que vai no curso, come no curso porque não tem grana. Né? Eu falei, cara, isso aqui, né? Então eu peguei o trabalho de ilustrador, né, júnior, na editora Tênis, com o detalhe de não saber desenhar. Eu era assistente. Então eu tive a segunda sorte, porque eu tive como assistente, pessoas que me ajudavam muito, entre essas professores, Brasil Matsumoto, que, para quem conhece, foi um dos maiores ilustradores do Brasil, né? Ele que foi criador da Clebão Cremoso, da menina da... Como é aquela Maria, daquele Doce Maria? Aquele bolinho, né? Bolinho Maria. Ana Maria? Ana Maria. Ele criou a Ana Maria, né? Os personagens. Toda vez que ele passava na minha mesa, eu tava chorando, porque eu não sabia desenhar uma escada espiral, não sabia desenhar um chiqueiro, não sabia desenhar uma plantação. Ele me ensinou perspectiva, ele me ensinou composição, ele me ensinou mexer no lápis, ele me ensinou a trabalhar com tinta. Então, literalmente, eu ganhava uma puta grana pra aprender com esses caras. E esse foi o meu primeiro emprego. Só que demorou pouco tempo, né? 2 anos. 2 anos eu fui demitido, e aí eu tive que trabalhar de freela, numa situação que eu não sabia nem o que era ser freela, não tinha empresa, não tinha CNPJ.
Então, literalmente, eu falei, olha, não tá dando mais para sobreviver como ilustrador, fui virar publicitário. Então, eu virei layout man, que é um cara que não existe hoje. Layout man era o desenhista que pintava as embalagens, anúncios, para parecer que era de verdade. Fazia mancha, né? Não tinha computador naquela época, ainda tudo na mão, assim, desenhado, letra escrita à mão. Bom, aí eu fui trabalhando nas agências desse jeito, com o layout man, pulei para o diretor de arte, né? Então era um período que eu tinha parado realmente um pouquinho de ilustrar, só que eu estava numa agência, né? E ele falou: olha, vai chegar uma tecnologia nova chamada computador, né? E a gente vai querer saber quem vai querer fazer curso para aprender a mexer no computador, porque isso aqui vai mudar tudo, né? E ninguém queria. Lá na agência já tinha umas 10 pessoas e ninguém quis. Eu fui e falei, eu quero. Porque era o motivo de eu sair do trabalho. Ficar um pouquinho, né? Falar, você vai ter aula com esse cara, tudo bem? Durante 2 semanas, 3 semanas. A gente pegou esse computador na época de reserva de mercado, ou seja, era proibido ter computador internacional aqui no Brasil. Então a gente contrabandeou contrabandeou não, né? Desculpa essa palavra, né? A gente comprou de maneira diferenciada né, um Macintosh de um nazista. Caraca, Gente A gente foi buscar o computador e tinha uma bandeira nazista na casa do cara e eu falei assim, né, para pegar, a gente tá sudina. Bom, aí eu comecei a trabalhar com computador nessa época, então pulei depois para a Folha de São Paulo, tudo como diretor de arte / diagramador. Aí, de repente não, depois de um tempo, eu pousei na agência do McDonald's, da Tatérica, e era para ficar só um ano, falei, porque era cobrir férias de uma pessoa. Eu falei, tá bom, por um ano eu fico, e eu fiquei 13 anos lá, né? as férias da pessoa duram muito tempo. E lá eu subi de cargo, virei diretor de arte, e foi lá que eu encontrei a Sorinha de Bandeja, né? Então eu fiz a primeira, sem nenhum tipo de responsabilidade. Gostaram, comecei a fazer mensalmente, virou parte do processo de trabalho, não era antes, era tipo um hobby, depois virou um processo de trabalho. Tinha uma tiragem gigantesca, só descobri depois que tinha uma tiragem de 14 milhões cada uma, né? Aí, milhões, velho. graças àquilo, depois eu peguei também a direção de arte de criação das caixinhas de McLanche Feliz, então fazia isso por mais 11 anos, e basicamente aí virou minha carreira de ilustrador, porque depois eu pedi demissão como CLT, em 2000, aí eu trabalhei como freela, só que eu trouxe McDonald's como cliente, ou seja, não precisava de outro cliente, né? Só que a Sorinha de Bandeja me dava visibilidade, então qualquer agência que eu ia, eu não precisava mostrar meu portfólio, né? Então, durante muito tempo, eu trabalho com publicidade por causa da grana. Detalhe, a garota que eu era apaixonado, eu fui trabalhar, hoje é minha esposa. Mentira! Que legal! Casei com ela, mas não naquela época, casei depois de muito tempo. Olha que só! E eu falei que era um mangá, tá vendo? Não estava certo. Sim! Olha. Caramba! E aí eu tava. Eu virei freelance. Nessa época, então, eu tive a ajuda de muitos amigos ilustradores, que eu podia contratar muitos ilustradores como diretor de arte, né? Contratei a Cissa Esteves, o Caco, a Fernanda Guedes, muita gente assim. E quando eu virei ilustrador, freelance, eles me ajudaram a cobrar, a emitir nota. Então, hoje eu sou ilustrador por causa deles. Aí foi essa carreira, né? Que vocês conhecem. Trabalhei com publicidade por causa da grana, foi pegando evolução. Aí eu migrei depois para animação, para editora, para livro infantil, né? E quando eu fiz 50 anos, eu falei, chega de ganhar dinheiro pros outros, né? Eu quero fazer uma coisa para me ajudar na minha vida, então eu decidi fazer quadrinhos, que é a minha grande paixão. Ai, meu Deus. E por causa que porque um aluno meu montou uma editora, falou, olha, eu quero montar uma editora, vou fazer o Sakai, né? Alexandre Sakai. Uhum. Ele fez uma coleção de 6 quadrinistas, né? Tinha Samu da Flor, o Sandro Rojo, o Venceslau, né? E eu gostei muito. Eu falei, fiz o primeiro, graças a eles. O primeiro quadrinho foi muito ruim, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso sempre. Aí casou nessa época, nasceu o Catarse, né? Assim, não nasceu, mas assim, estava em vigor o Catarse, ou seja, eu podia financiar meus livros, já tinha uma certa projeção. Casou também da Comic Con existir, ou seja, o que eu conseguia produzir no financiamento coletivo, eu conseguia desovar na Comic Con. Cara, eu falei assim, poxa, né? Eu tô no universo ideal. Então, há 12 anos eu faço isso, né? Junto com os outros trabalhos. Hoje em dia eu dou aula, né? Mas graças à Comic Con, graças ao Catarse, que deu esse impulsionado, que é a minha grande paixão. Né? E em 2022, né? 23, os meus livros, né? Eu já tenho 7, foram começados a publicar pela JBC. E esse ano fui em Tóquio para receber o prêmio do Japan International Manga Awards, que pode dizer que foi o ápice até agora
da carreira, assim, de quadrinista. Foi maravilhoso, né? Foi um belo reconhecimento. Foram 715 livros concorrendo de 95 países. Olha só. Eu não entendi até agora. Até agora a ficha não caiu, mas tudo bem, agradeço. Foi muito legal. Voltei recentemente de viagem. E é isso. Então, essa é a minha proposta, né? Então, eu quero terminar agora a minha carreira ainda fazendo livros, né? Bianca sabe os projetos que eu tenho, né? E dando aula. Então, vamos ver se a gente consegue manter essa dinâmica nos próximos anos, né? Eu tô em choque ainda com a história. Incrível, né? Eu não sabia, não sabia a maior Muito parte legal, da história. né? Cara, um repolho, gente. Né? Biologia. E biologia ficou. Nunca mais. Não, mas ele ajuda muito. Agora eu vou fazer um curso, por exemplo, em junho eu estou montando um curso de anatomia animal e criação de monstros por causa do que eu conheço de biologia, né? A gente vê um pouco disso no próprio Sereia da Floresta. Sim, Sereia da Floresta. Às vezes eu trabalho com creature design em game de animação, em jogos, né? Eu, às vezes faço uma consultoria, às vezes faço uma ajuda. Como eu tenho bastante conhecimento de musculatura, de fisiologia animal, às vezes perguntam, né? Não cobro, porque sempre é amigo, mas tudo bem. Mas isso vai dar entrada em alguns espaços, alguns estúdios. Então, eu nunca deixei de usar. E além de biologia, tem uma coisa que é método científico, né? A gente aprende muito a fazer pesquisa, essas coisas, que me ajudou muito. A Limbandeira ajudou muito, né? Esse processo. Né? Minha mente é mais racional, mais direto por causa disso. Caramba, do Instituto de Biologia, olha só pra onde você foi. Da Rua do Matão. Rua do Matão. Mas ó, isso aqui me levou pra Tóquio, não posso. Pois é, então. Pois é. O amor, tá vendo? O amor fez isso. Olha só. Não, gente, Amor, e olha só, o amor levou ele a trabalhar na editora, que chegou depois levou ele pra. Casou e casou depois viajou ainda. Pois E ela me ajudou, tem o nome dela aqui. Minha filha pintou o quadrinho, a Nicole pintou. A Nicole é minha quadrinista, minha filha. Então a gente formou também na família uma coisa meio comunitária, uma coisa familiar, um negócio familiar. Toda vez que tem quadrinho, todo mundo se lascando para produzir o quadrinho, para ir na Comic Con, para pintar as coisas. Né? Então nós estamos presos. Cara, e é tudo muito grande, né? É desde você inspirar uma geração a ler. Porque, cara, era muito importante aqueles textos que apareciam, aquelas brincadeiras que tinha no McDonald's, porque para muitas pessoas era a única coisa que eles tinham para ler numa época. Ah, sim. Não tinha celular, né? Não tinha não, eu não acho que nem só isso. Até dificuldade para ter um livro. Tem muita gente que tinha dificuldade para ter um livro, mas sei lá, conseguia ler lá no shopping, em qualquer lugar que passava, brincar, sabe? Ter uma brincadeira que seja curiosidade. positiva. Era mó legal. Aprender, né? E ao mesmo tempo virar uma coisa, assim, bem família. Todo mesmo, mundo, porque todo mundo, mãe, sabia que isso tem que existir? A ideia era Ou fazer o joguinho com os irmãos ali. Você conseguiu fazer aí? Não consegui e tal. É legal, legal demais, poxa. Começou inspirando o Brasil e terminou inspirando o mundo. Olha só. Olha aí que bacana. Caramba. Pois é, que história, hein? Eu tô digerindo ainda a história da vida. Assim, nossa, gente, que capotada, né? Então, transformar em quadrinho isso aí, ó. Então, dava um mangá, hein? Não é? Dava um mangá, hein? Depois vira um dorama. Aí, ó. Dorama e tal, olha. ó. Eu acho que já dá pra.